Boa tarde. Tudo bem por aí? Boa tarde, Ilse. Tudo bem? Vou deixar fixado aqui. Boa tarde, boa tarde. Como que você está aí do outro lado? Tudo jóia? Hoje, mais um dia de live por aqui, né? Quem está aqui já compartilha com outras pessoas também essa live. Manda o aviãozinho, eu acabei de encaminhar, para que mais pessoas assistam, tenham acesso a esse conteúdo aqui, que eu venho trazendo todos os dias de forma gratuita. Para quê? Para inspirar você, para elevar a consciência, porque eu acredito que toda mulher deve viver a sua melhor versão. E eu estou aqui, né, para devolver essa confiança, para você te inspirar a ser quem você realmente é. E criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas e muito mais bem resolvidas. E hoje o tema da live é as 3 chaves do dinheiro. Você sabe qual é? Você imagina quais são essas 3 chaves? Bom, é isso que a gente vai falar nessa aula. E quando eu tive consciência disso, quando eu aprendi isso, deu um boom na minha cabeça. E eu sei que essa live também pode te ajudar, você que tá aí do outro lado, e pode tomar um rumo diferente para sua vida. E quando eu entendi isso, muitas coisas mudaram. Por quê? Porque, vou dar um exemplo aqui de uma árvore, né? Imagina que a gente é uma árvore, né? Que a gente está plantada num solo. Qual solo que nós estamos plantado? Aonde você plantou a sua árvore? Como está as suas raízes? Como elas estão, as raízes fixadas na terra, né? E como está os meus frutos, né? O fruto da minha árvore, como que ele está sendo? Por quê? Porque as raízes, que são as nossas emoções motivadoras, né? Pelas quais a gente deseja dinheiro, né? E os frutos é a soma disso tudo, é o resultado, né? Então o dinheiro é a semente, é a manifestação física do invisível. Mas para que você quer dinheiro? Quando eu te pergunto para que você quer dinheiro? Muitas pessoas falam, eu quero dinheiro para ter liberdade na matéria, eu quero ter dinheiro para ter segurança, eu quero dinheiro para pagar as minhas contas, eu quero dinheiro para me sentir mais segura, eu quero dinheiro para não me preocupar mais, né? Eu quero dinheiro para sentir uma segurança interna. Quando você busca o dinheiro para suprir uma segurança, é porque você acaba o quê? Se sentindo insegura. E essa insegurança, ela vem muito ligada à nossa infância, né? E a gente sempre quer preencher esse buraco que a gente acaba sentindo com o dinheiro, né? E o dinheiro pode ser que ele até venha, mas você não consegue que ele permaneça em você, né? Mas falando, né, sobre dinheiro, o dinheiro, na verdade, é pra gente ter a liberdade aqui na matéria, né? Então, o dinheiro, ele também você vai trabalhar, é um fruto do seu servir, e como equilíbrio de troca, você vai receber, né? Então, aqui nesse universo, né, nesse planeta Terra, é hipócrita a gente falar que a gente não precisa de dinheiro, né? Que a gente é uma das bases para nós vivermos aqui nessa existência. E ele, quando a gente entende que ele é uma base de troca,
que precisa ter esse equilíbrio. Porque se às vezes eu vou e te dou, e às vezes eu não tô disposta ou não estou aberta para receber, não tem um equilíbrio. Eu encerro, eu quebro esse ciclo, né? E tem 3 coisas principais que o dinheiro, ele faz parte da nossa vida, né? Então, assim, para que ele serve? Primeira coisa, é para resolver a nossa sobrevivência. Então, assim, eu sempre fui aquela pessoa que eu falava assim, eu quero ajudar as pessoas, Então, eu fazia os meus atendimentos, eu ajudava, né, de alguma forma. Hoje, com as mentorias, eu ajudo de outra forma. Só que o dinheiro, quando você quer, às vezes, o dinheiro para ajudar as pessoas, ou eu quero comprar uma casa para os meus pais, eu quero dar uma viagem para os meus pais, ele não fica. Por quê? Porque a gente está quebrando a primeira chave. E qual é a primeira chave? É primeiro para a sua sobrevivência. Essa é a primeira chave do dinheiro. Se a gente não entender isso, ele não vem e ele não para até nós. Então a gente precisa entender que é para resolver a nossa subsistência aqui na Terra. Então é para pagar minhas contas, para mim estar bem, para mim se alimentar, para mim conseguir executar as minhas necessidades básicas. Por quê? Porque se eu quero sempre ajudar o próximo e eu tô capenga, não vai adiantar. E muitas pessoas estão fazendo isso. Ela quer ajudar os outros, mas ela não se ajuda. E esse não se ajudar é a pessoa que ela não vê o valor nela mesma, que ela muitas vezes não se ama. E ela acaba se prejudicando, né? E aí acaba que ele não chega até você. Então, esse é o primeiro objetivo, né? Que você precisa saber que é primeiro para a sua subsistência, que é primeiro para a sua sobrevivência. Depois que você estabilizou, que você já consegue normalizar as suas contas, aí você vai para a segunda chave, que é o quê? Realizar todos os seus sonhos. Aí que você começa. E aí entra que nos relacionamentos, nos casamentos, né, marido e mulher, ambos, né, tem que entender uma coisa, que o dinheiro, quando é em casal, é junto. E uma das coisas que é principal a gente ver no nosso parceiro é como ele vê a relação com o dinheiro. Porque eu vim de uma família e eu aprendi uma relação com o dinheiro. O meu esposo, ele veio de outra família, ele aprendeu diferente a relação com o dinheiro. Então ele tem um entendimento e eu tenho outro. Então por isso que é muito importante equalizar isso quando duas pessoas se unem para um bem comum, ou não é só num casamento, mas também numa sociedade, né? Então tem que o quê? Aqui a gente precisa falar sobre unidade de linguagem. É a mesma fala, porque se um tem uma percepção de uma coisa e o outro tem a percepção de outra coisa, vai haver atrito. E se não consertar isso, não ter esse objetivo claro, sempre cada um vai para um lado e o outro vai para outro. E aí, às vezes, o que acontece muito? Vamos dizer que às vezes a mulher é aquela que vai lá e faz. E o homem é aquele que fica mais na dele. E aí, às vezes, a mulher fica brava.
Ela fala, poxa vida, eu tô aqui me esforçando e o meu marido não tá nem aí. Aí o que pode levar? Então eu também não vou estar nem aí, não vou fazer as coisas. E acontece que aí vira o polo e começa a decair. Então, quando você se une, né, em um relacionamento ou, né, numa sociedade, as pessoas têm que ter essa unidade de linguagem, esse equilíbrio, para quê? Para subir, né? Para ter esse entendimento. Porque o que acontece? Ser rico ou ser rica é uma forma de se sentir. É como você se sente. Eu me sinto rica. Basicamente, eu sou rica comigo mesma, né? Eu não vou ter essa necessidade ou essa falta de dinheiro ou essa escassez, né? Mas muitas pessoas, por que elas vivem com a falta? Porque, primeiro, elas não acreditam que elas são filhas do Criador, que tudo está disponível. E aí, não consegue materializar aqui nessa existência. Então, as duas primeiras chaves que eu falo do dinheiro, primeiro, o dinheiro é feito para sua sobrevivência. Você resolveu o teu problema de sobrevivência, você vai para a segunda chave, que é a realização dos seus sonhos. Realizou os seus sonhos, que você está abundando tanto, que aí você vai para ajudar outras pessoas. Então, você não pode pular essas etapas. Vou repetir, você não pode pular essas etapas. Porque senão, se você pular e você vai fazer dinheiro para, por exemplo, eu vou fazer para ajudar as pessoas e não suprir a sua sobrevivência, inconscientemente o teu atualmente vai falar, para que eu vou fazer então, se eu não tenho valor nenhum? Porque você acaba não se dando valor. Uma história que me veio agora aqui na cabeça. É como assim, você sempre se preocupou tanto com as outras pessoas, sempre achou alguém para se preocupar, para ajudar, e aí acaba que morreu, vamos dizer assim, e chega lá na porta do céu e tá lá o anjo recebendo, né? Eu acho que é o São Pedro. Aí fala assim, e o que você fez lá na terra? Eu fiz tanta coisa. Me preocupei com a minha mãe, ajudei meus filhos, fiz isso, fiz aquilo, eu sempre estava ajudando as pessoas. E com você, como que você fez? Sabe, né? Eu tava tão ocupada ajudando as outras pessoas que eu não tinha tempo pra mim. E a tua família? Pois é, eu tava tão ocupada ajudando as outras pessoas que eu não pude aproveitar minha família. Então, você não entendeu nada. Volta de novo e começa tudo de novo. Então é isso. A gente primeiro precisa fazer dinheiro para nossa sobrevivência, depois para realizar os nossos sonhos e depois para abundar tanto para ajudar as outras pessoas. Se a gente pula uma dessas partes, não vai, não engrena, as coisas não acontecem, né? E aí a gente vê muitas pessoas, às vezes, que querem ajudar ou que criam ONGs e que querem ajudar outras coisas. Só que assim, quando você cria uma ONG e você ajuda com o seu dinheiro, maravilhoso. É um adulto, é uma pessoa séria, que sabe realmente o que ela tá fazendo aqui. Mas quando você cria uma ONG às vezes com o dinheiro das outras pessoas, aí já não é a mesma coisa, né? Então, o que é? Tá ferindo o primeiro pilar, que o primeiro pilar é você. É você colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Porque se você não colocar a máscara de oxigênio primeiro em você, você vai estar sem ar. E você tá sendo sem ar, como que você vai ajudar as outras pessoas?
Então a gente não consegue, às vezes, ajudar as outras pessoas se a gente não está suprindo a nossa sobrevivência primeiro. A nossa sobrevivência. E hoje, cada vez mais, a gente tá sim com problemas emocionais, né? E isso, quando a gente assume isso e fala, opa, eu entendi, eu não quero mais fazer parte disso. Que sabe aquela história que tem duas crianças brigando pelo mesmo brinquedo? Ah, eu quero brincar. Ah, eu também quero brincar. Vocês já viram isso? Quem já é mãe sabe, né? Ou né, já tem neto. Ah, o brinquedo é meu. Ah, não, o brinquedo é meu. E as duas crianças estão brigando. Aí você chega e fala, vamos parar com isso? Cada um pode brincar um pouco. Como que eu elevo a minha consciência? É quando eu falo, tá bom, pode brincar. Não quero mais o brinquedo. Pode brincar, tá tudo bem. Mas falar isso de coração, né? Ou vir uma pessoa adulta e interferir. Opa, a gente pode dividir esse brinquedo. Primeiro um brinca, depois o outro. Aí vem uma outra coisa aqui só para complementar, bem interessante. Geralmente, não sei se você já fez isso, mas agora falando de brinquedo, né? Quando a gente vai receber uma visita, e já viu, né, que aí às vezes as crianças estão brincando e aí a visita quer brincar com aquele brinquedo que a criança, dona da casa, tá brincando. E aí, geralmente, o que os pais fazem? Ah, filha, muitas vezes eu fiz isso. Ah, filha, o brinquedo é teu, deixa outra criança brincar, depois você brinca. E aí, o que acontece? Você vai criando um padrão no seu filho que ele acha que ele não é merecedor perante as outras pessoas. Então, isso quando eu aprendi me deu um choque. Então, o que é? Eu aprendi hoje e eu faço assim. Ah, beleza, esse brinquedo é da Isabela. Ela tá querendo brincar agora. Ela vai brincar. Quando ela cansar de brincar, ela te empresta para você brincar também. Por quê? Porque daí a criança vai se sentir digna de ter aquele brinquedo. Se não é aquela coisa, eu tenho, mas eu não posso. E aí vai criando um adulto, eu tenho, mas eu não posso. Eu não posso usufruir daquilo. E aí vai criando vários traumas, né? Mas aqui só para complementar isso. Então lembra dessas chaves. Primeiro para sua sobrevivência, depois para os seus sonhos. E depois que você estiver prosperando tanto que você pode abundar na vida das outras pessoas, que você pode contribuir. E aí essa é as 3 chaves. É um princípio. Porque se você vai do primeiro para o terceiro, não vai. Se você não supre nem a sua sobrevivência que você quer ajudar as pessoas, isso tá querendo dizer que você não tem amor por você. E aí o dinheiro não para, o dinheiro não fica. E aí as pessoas ficam na escassez. E quando a pessoa tá na escassez, ela tá numa frequência de energia lá embaixo. E a frequência do dinheiro é a abundância. A abundância está lá em cima, é 430 Hz. Então, como que eu vou trazer dinheiro se eu estou aqui na escassez? Ele não vai parar, ele não vai segurar. Então, por isso que muitas pessoas hoje ficam só no básico, só na sobrevivência. Por quê? Porque elas estão vibrando uma frequência muito baixa. E aí, quanto mais a gente não tem a consciência disso, mais fácil é do sistema, do drive que instalaram em nós, ter o controle. Por quê? Porque aí a gente vai viver aquela rotina determinada para nós. Simples assim. E aí a gente começa a viver um arquétipo negativo da nossa vida. Né? E isso é normal de acontecer hoje.
com muitas pessoas, até de alto escalão, como profissionais médicos, né, dentistas, profissionais que às vezes elas estão na base ali da sobrevivência. Por quê? Porque elas estão naquela crença que elas precisam ajudar as outras pessoas, fazer um sacrifício, né, que estão na vida só para pagar boleto, para sobreviver. E aí a vida se torna um sacrifício, porque está vibrando numa frequência muito baixa. E aí o dinheiro não para, a abundância não chega. E outra coisa, como eu fiz lá a analogia do começo da árvore, a gente tem que entender que a gente vive em outros planos além desse. Além do plano físico, a gente vive no mundo, né, no plano mental da nossa mente. Na verdade, o nosso mundo acontece a partir do que nós pensamos, do que nós sentimos. E é aí que a gente vai reagir sobre o mundo. Então, é sobre as nossas emoções também. Então, esses mundos, ele trafega, a gente sempre está trafegando no mundo físico, no mundo mental, no mundo emocional e no mundo espiritual. Então, é que nem a árvore. A árvore não vai dar os seus frutos. O que é o fruto? É o resultado de quem você é. A árvore ou uma planta, eu fiquei sabendo que, por exemplo, se a árvore dá muitos frutos e você não vai lá e não retira, no próximo ano ela vai dar menos. Por quê? Porque ela entende que ela não deu, tipo, não foi, vamos dizer, não frutificou, as pessoas não foram lá pegar, entende? Então, assim, deixou, ela vai cair, vai dar o ciclo, vai apodrecer, mas no outro ano ela vai produzir menos. É como a lavanda também. A lavanda, não sei se você já viu, mas ela dá no finalzinho dela umas sementinhas. E aquelas sementinhas, aquelas florzinhas, tem que tirar. Por quê? Porque se você não tirar, ela morre. Ela seca. Por quê? Porque, tipo assim, ela deu os frutos e ninguém colheu. E aí, não passa a fazer sentido. Então, quais os frutos que você está produzindo? Quais os frutos que você está gerando? Às vezes, a gente não está satisfeita com esse fruto, né? Às vezes quer produzir mais, às vezes ele está um pouco amargo, quer fazer mais doce. Mas o que a gente precisa fazer? Ver onde que a gente está plantado. Qual é aonde estão as nossas raízes. Então, será que a gente não precisa adubar mais? Será que a gente não precisa colocar um adubozinho ali para melhorar? Que está faltando nutrientes, minerais? Será que eu não preciso trabalhar melhor ou melhorar as minhas crenças? Trabalhar minhas emoções? Ter mais um equilíbrio emocional? Para viver a vida, às vezes, que eu gostaria de viver? Ou viver uma vida mais tranquila? É sobre isso, né? E aí, a riqueza, ela se encontra no estado de sentir. O que você sente sobre você. O que você acredita sobre você. Qual é a frequência que você vibra. Então começa por isso. E as 3 chaves é ir nessa ordem. Primeiro sou eu para minha sobrevivência, segundo é para realizar os meus sonhos e terceiro eu vou abundar tanto que eu posso servir, abundar na vida de outras pessoas. Então essa é a ordem. A gente não pode pular essas etapas, porque senão não faz sentido nenhum tá aqui vivendo. E aí a gente fala, pra que eu vou fazer dinheiro? Às vezes eu tenho as contas para pagar. E aí fala assim, se eu tenho que fazer dinheiro só para pagar as contas, e eu? E aí acaba que você mesmo se sabota, porque você sempre está querendo pagar. E quando você foca nas contas que você tem que pagar, mais contas aparecem. Então você precisa focar no quê?
em servir, em como eu posso elaborar algo que vai me trazer mais dinheiro e eu vou trabalhar isso para ter primeiro para minha sobrevivência, depois para mim começar a realizar os meus sonhos e depois para abundar, para pagar o que eu preciso pagar. Porque senão a gente mesmo se sabota e fala assim, eu não vou fazer dinheiro se é para mim pagar a conta. Não vou fazer, vou ficar assim inconscientemente. Por quê? Porque aí você acaba não sentindo amor próprio pela sua vida. E aí você acaba se sabotando. E a pessoa, às vezes, que está próxima a você, ou que você escolheu para ser seu parceiro ou seu sócio, tem que falar a mesma língua. Porque senão a gente sempre vai ficar procurando no externo. Se o meu sócio quiser prosperar, eu também vou prosperar. Se o meu marido quiser prosperar, eu também vou querer. Se ele não quer, eu também não quero. E não é bem assim que as coisas funcionam. Eu preciso equalizar isso. Eu preciso organizar isso. Eu primeiro preciso me valorizar. Primeiro eu coloco a máscara em mim. E aí depois eu vou ajudar as outras pessoas. E aqui tem um detalhe, né? Muitos de nós às vezes se sentem endividados com os pais, né? Só que aqui tem uma exceção. O pai e a mãe, eles podem dar o tanto que for, né? A gente nunca vai conseguir pagar. Mas isso é de coração. Então a gente não tem uma dívida, vamos dizer assim, né? Porque eles já nos deram a vida e a vida é a maior bênção, é o maior dom que eles podiam nos dar, né? Poderiam nos dar. Então essa de às vezes querer, né, pagar o pai e a mãe, então o pai e a mãe tem essa exceção. Quando é outras pessoas, sim, aí a gente precisa vamos dizer, pagar o que foi feito, né? Mas pai e mãe tem essa exceção aqui. Tá, gente? Então, lembre sempre dessas 3 chaves, tá? Quis trazer isso para você ficar consciente disso. Por quê? Porque quando eu entendi isso, eu sempre falava, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas. Mas eu tava colocando sempre a carroça na frente dos bois, né? E a gente tem que primeiro, primeiro eu me sustento, eu me sobrevivo, né? Para mim sustentar a minha família, depois realizar os meus sonhos e depois eu abundo ajudando as outras pessoas. Então essa é a ordem da vida, tá? E quando você desejar, né, ser você, quando você desejar crescer, né, sair da onde você está presa e assumir esse controle da sua vida, você vai começar a encontrar o seu valor, o valor de quem realmente você é em essência, não por bens materiais, mas quem você é em essência, para que então você possa gerar mais valor ainda naquilo que você faz e daí você conquistar aquilo que você merece. Então é por isso que eu faço essas lives aqui, né? Pra gente criar uma geração de mulheres mais felizes, mais prósperas, mais bem realizadas, mais bem resolvidas. Então esse é o meu papel aqui. E você tá pronta para ser uma mulher mais feliz, mais próspera e bem mais resolvida? Então, gente, era isso que eu queria falar hoje aqui. Eu quero agradecer quem disponibilizou do seu tempo para estar aqui junto comigo e espero que tenha feito sentido isso que eu trouxe hoje aqui sobre a relação das 3 chaves da riqueza, né, do dinheiro. Por quê? Porque
primeiro eu preciso colocar a máscara em mim, para depois eu ajudar os demais do meu lado. Joia? Então a gente se encontra amanhã às 13 horas aqui novamente. Até!